Sabe, quando a gente olha para a história da civilização ocidental, para as nossas raízes, existem alguns povos que são simplesmente fundamentais. E hoje, vamos falar sobre um deles, os hebreus. Eles podem não ter construído um império gigantesco, mas o legado espiritual e ético que deixaram, bom, ele ecoa até hoje na nossa cultura. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Pensa só, do lado de impérios gigantes como o Egito ou a Mesopotâmia, a maior contribuição dos hebreus não foi militar, não foi territorial, foi uma verdadeira revolução na forma de pensar a religião, que literalmente mudou o rumo da história. Então, vamos mergulhar nisso. Os hebreus eram um povo semita, que surgiram lá na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e num mundo onde se adoravam vários deuses com formas de animais, de humanos, eles chegam com um conceito totalmente radical, transformador mesmo. E aqui está o pulo do gato, o monoteísmo ético. Isso é muito mais do que só acreditar em um deus. É a crença num Deus único, cuja vontade está ligada a um código de moral, de justiça. Foi uma quebra de paradigma total, sabe? As religiões da época eram sobre rituais para agradar deuses que eram meio imprevisíveis. Já essa ideia era sobre como as pessoas deviam viver e tratar umas às outras. Para a gente conseguir organizar essa história tão longa, ela costuma ser dividida em três grandes períodos. Primeiro, a era dos patriarcas, que foram os fundadores. Depois, a dos juízes, uma época de formação da identidade do povo. E, por fim, a era dos monarcas, que foi o auge do poder político dos hebreus. Vamos passar por cada uma delas. Tudo começa aqui. Essa é a era dos líderes tribais que basicamente lançaram as bases do povo hebreu e da sua fé. Foi um tempo de muita migração, de alianças e daquela promessa de uma terra prometida. As figuras centrais aqui são Abraão, que firmou aquele pacto do Deus único, o filho dele, Isaque, e o neto Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel. São justamente os 12 filhos de Jacó que, segundo a tradição, deram origem às 12 tribos que formariam a nação hebraica. Agora vamos avançar um pouco para ver como essa história se desenvolve. A próxima fase, a dos juízes, é marcada pelo evento mais importante na formação da identidade desse povo, a fuga da escravidão no Egito, um episódio que ficou conhecido como o Êxodo. Essa narrativa épica liderada por Moisés é o coração da identidade hebraica. Ela representa a libertação, a longa jornada pelo deserto e o mais importante de tudo, o momento em que eles recebem um código de leis, os 10 mandamentos. Isso não era só um guia não, hein? Se tornou a própria base da sociedade e da moralidade deles. Depois de séculos com uma liderança mais espalhada, sabe? As tribos sentiram que precisavam se unir sob um comando central para poder enfrentar os inimigos. E isso nos leva direto para a era da monarquia, o ponto mais alto do poder político dos antigos hebreus. O primeiro a assumir essa tarefa foi Saul. A principal missão dele foi militar, juntar as 12 tribos que viviam meio dispersas em um exército só e em um reino só para que pudessem se defender melhor. Mas aí vem Davi e ele muda o jogo. Ele não só consolidou o poder, como também conquistou Jerusalém e a transformou na capital política e religiosa, um símbolo de unidade muito poderoso para o povo hebreu. O auge do reino continuou com o sucessor de Davi, seu filho Salomão. O reinado dele foi um período de paz, de muita prosperidade, e a sua maior obra foi a construção do grandioso primeiro templo de Jerusalém. Por séculos, esse lugar foi o centro da vida religiosa judaica. Mas, como em muitas grandes histórias de poder, o auge foi seguido por uma divisão. Depois da morte de Salomão, umas disputas internas acabaram fraturando o reino, num evento que ficou conhecido como o Cisma. O reino, basicamente, racha no meio. Ao norte, ficou o reino de Israel, com a capital em Samaria, e ao sul, o reino de Judá, que continuou com Jerusalém como capital. Essa divisão, claro, enfraqueceu os hebreus e deixou eles bem mais vulneráveis às conquistas dos impérios vizinhos. E o mais incrível é que, mesmo com a perda do reino, o verdadeiro legado dos hebreus se mostrou gigantesco e duradouro. A fé monoteísta deles deu origem ao judaísmo e se tornou a base sobre a qual o cristianismo e o islamismo foram construídos. No fim das contas, a influência espiritual foi infinitamente maior que qualquer poder político que eles tiveram. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Aquele código de leis antigo, recebido lá no deserto, com regras sobre justiça, respeito à vida, à propriedade, ele estabeleceu princípios que foram absorvidos por inúmeras culturas. Fica a pergunta: de que forma essas ideias milenares continuam moldando nosso senso de certo e errado até hoje?